galera, beleza? No vídeo de hoje nós vamos explorar as histórias fascinantes de três das figuras mais icônicas do Velho Oeste: Wyatt Earp, Billy the Kid e Jesse James, e vamos entender por que eles se tornaram tão memoráveis na cultura pop e no folclore americano. Antes de tudo, deixe o seu like e se inscreva no canal e vambora pro vídeo. Começando com Billy the Kid, ou Henry McCarthy, que nasceu em 23 de novembro de 1859 e se tornou uma das figuras mais lendárias e controversas do Velho Oeste americano. Ele teve uma vida cheia de crimes e fugas espetaculares que contribuiu para sua fama nos Estados Unidos como um dos fora da lei mais notórios da história. A grande verdade é que ele nasceu em Nova York, mas a data exata de nascimento dele e alguns detalhes da sua infância estão envoltos em mistério. O que se sabe é que a mãe dele, Catherine, mudou-se para o Oeste após a morte do marido, e ela levou a sua família, e então Henry passou parte da sua juventude ali no Kansas e no Novo México, onde sua vida no crime começou. Aos 14 anos após a morte de sua mãe, Henry ficou órfão e começou a se envolver em pequenos delitos. E a primeira prisão dele ocorreu logo aos 16 anos, por roubar comida. Pouco tempo depois ele escapou da custódia e, em um esforço para se reinventar, ele adotou um novo nome: William Bonney. E Billy the Kid rapidamente se envolveu no submundo do crime, praticando roubos de cavalos, de gado e eventualmente assassinatos. E a reputação como pistoleiro dele foi crescendo, e ele se tornou uma figura central ali na Guerra do Condado de Lincoln, um conflito que foi bem violento entre facções rivais lá no Novo México. E em 1878, durante essa guerra mesmo do Condado de Lincoln, Billy the Kid e o seu grupo ali, que era chamado de Os Reguladores, lutaram contra os apoiadores de um poderoso rancheiro ali da região, o famoso James Dolan, e a guerra culminou na Batalha de Lincoln, onde Billy the Kid demonstrou muita habilidade com as armas de fogo, e obviamente ele também ficou muito conhecido pelas suas fugas audaciosas. Em 1880 ele foi capturado pelo xerife Pat Garrett e foi condenado à forca pelos seus crimes. Isso não durou muito, porque em abril de 1881 ele conseguiu escapar da prisão e matou 2 guardas nesse processo. E a liberdade dele durou pouco. Em 14 de julho de 1881, Pat Garrett de novo localizou Billy the Kid em Fort Sumner, no Novo México, e em um confronto noturno, Garrett atirou e matou Billy the Kid, encerrando a curta, mas a infame carreira do fora da lei aos 21 anos. E apesar dessa vida criminosa, ele se tornou uma figura mítica ali no folclore americano, por esse jogo de gato e rato, e a facilidade que ele tinha de escapar das prisões. A história dele já foi contada diversas vezes em diversas mídias, músicas, filmes, livros, tanto representando ele como um herói rebelde ou um vilão implacável. E o filme que eu indico sobre ele é Jovens Pistoleiros, e quem interpreta ele é Emílio Esteves, em um filme que Billy the Kid forma um time de pistoleiros, e nesse time tem também Charlie Sheen, Kiefer Sutherland e também Lou Diamond Phillips. Passando agora para Wyatt Earp, o lendário xerife do Velho Oeste, que nasceu em 19 de março de 1848 e é uma das figuras mais icônicas do Velho Oeste, conhecido principalmente pelo seu papel no famoso tiroteio no OK Corral. E ele é sempre lembrado como um dos maiores homens da lei dos Estados Unidos, e muitos entusiastas do tema o adoram, como por exemplo Kevin Costner. Wyatt Earp nasceu em Illinois e ele era um dos 8 filhos de Nicholas e Virginia, e em 1864 a família se mudou para a Califórnia em busca de novas oportunidades. E ele passou a adolescência e a juventude ali se ocupando de várias formas, como condutor de diligências, como ferroviário, antes de se envolver com a aplicação da lei. E ele começou a carreira como um homem da lei em 1869, servindo como policial em Missouri. Então ele se mudou para Kansas, onde trabalhou como um policial em várias cidades, incluindo Dodge City. E foi em Dodge City que ele se tornou
amigo de outros lendários personagens do Velho Oeste, como o próprio Doc Holliday. E a reputação dele como um homem da lei justo começou a se formar ali justamente nesse período. E ele era conhecido pelo seu temperamento calmo e a sua habilidade com as armas de fogo, e a sua determinação também em manter a ordem, mesmo nas cidades mais turbulentas do Oeste. O evento mais famoso na vida de Wyatt Earp aconteceu em Tombstone, Arizona, e é conhecido como o tiroteio no OK Corral. Tombstone era uma próspera cidade mineira ali na década de 1880 e atraía mineiros, comerciantes, jogadores e muitos criminosos. A cidade estava repleta de facções rivais e um clima de tensão também entre os fazendeiros e os homens da lei. Wyatt Earp e a sua família, seus irmãos, eram vistos como os homens da lei, enquanto o clã Clanton McLaury era conhecido pelos crimes, pelos assaltos, pelo roubo de gados. Essa rivalidade entre eles estava fervendo há meses antes desse tiroteio. Então, vez por outra, acontecia uma acusação, uma provocação, um confronto, uma ameaça. Então, eles estavam ali sempre se engalfinhando, sabe? A animosidade sempre crescia. Até que chegou o dia, na manhã de 26 de outubro de 1881, as tensões chegaram em ponto de ebulição. Virgil Earp, o marechal de Tombstone, recebeu algumas informações que alguns homens dos Clanton e dos McLaury estavam armados e causando problemas na cidade. O que ele fez? Decidiu ir até lá para tentar desarmá-los e tentar manter a ordem. E aproximadamente às 3 da tarde, Virgil, Morgan e Wyatt Earp, acompanhado também do seu amigo e aliado Doc Holliday, se dirigiram ao local onde os Clanton e os McLaury estavam, perto do OK Corral, e eles lá encontraram Ike Clanton, Billy Clanton, Frank McLaury e Tom McLaury. E eles estavam ali em um terreno baldio atrás da Corral. Então as duas facções começaram a se insultar, ameaças, provocações, xingamentos, e aí aconteceu o famoso tiroteio, que durou apenas 30 segundos, mas foi incrivelmente mortal. Virgil Earp, o marechal de Tombstone, deu a ordem para que os Clanton entregassem as armas e aos McLaury também. Mas reza a lenda que supostamente Frank McLaury e Billy Clanton sacaram as suas armas e o tiroteio começou. E sabe o que aconteceu? Quando a poeira baixou, Frank McLaury, Tom McLaury e Billy Clanton estavam mortos. E do outro lado, Virgil, Morgan e Doc Holliday estavam feridos, mas Wyatt Earp saiu ileso. E esse breve, mas intenso confronto, 30 segundos, rapidamente se tornou parte do folclore do Velho Oeste americano. E sobre Wyatt Earp tem vários filmes, mas eu indico o filme Tombstone, A Justiça Está Chegando, onde Wyatt Earp é interpretado por Kurt Russell e vemos também Val Kilmer no papel de Doc Holliday. E a gente acompanha desde a chegada de Wyatt Earp a Tombstone, onde ele encontra seus irmãos e o seu velho amigo Doc Holliday, e tudo vai bem até o aparecimento de um grupo de bandoleiros, e causa toda essa confusão. E passando agora para Jesse James, o infame fora da lei do Velho Oeste. Nasceu em 5 de setembro de 1847 e é uma das figuras mais controversas do Velho Oeste. Conhecido como um fora da lei implacável, ele liderou a gangue James Younger, realizando assaltos a bancos, trens, diligências que o tornaram uma lenda viva. E a vida de crime dele tragicamente foi encerrada por uma traição, mas a gente já fala disso. Jesse James nasceu no Missouri, em uma família de fazendeiros. Seu pai, Robert, era um pastor que morreu quando Jesse tinha apenas 3 anos. E a mãe de Jesse, Zerelda, casou-se 2 vezes após a morte do marido, proporcionando uma vida tumultuada a Jesse ali na infância e na juventude, e também ao seu irmão mais velho, Frank James. E durante a Guerra Civil Americana, o Missouri foi um estado que foi profundamente dividido entre a Confederação e a União. Jesse e Frank, os irmãos, se aliaram aos guerrilheiros confederados, ainda na juventude, um grupo conhecido como os Bushwhackers, que realizavam ataques de guerrilha contra as forças da União. E essa experiência violenta ali durante a guerra moldou a vida futura dos irmãos James. E após o fim da Guerra Civil, os irmãos Frank e Jesse James não conseguiram se readaptar a uma vida pacífica. Em vez disso, eles canalizaram ainda mais as
habilidades dele de combate para o crime. E em 1866, Jesse e Frank, juntamente com ex-companheiros de guerrilha, formaram a gangue James Younger, começando uma série de roubos a trens e bancos por todo o meio oeste dos Estados Unidos. E o primeiro grande assalto atribuído à gangue foi o roubo ao Banco de Liberty, em Missouri, em 13 de fevereiro de 1886. O ataque resultou na morte de um estudante e a gangue fugiu com uma grande quantidade de dinheiro. E esse assalto marcou o início de uma carreira criminosa que duraria mais de uma década. E a imprensa, ansiosa por dar notícias sensacionalistas, romantizavam ali as façanhas dele, retratando ele às vezes como uma espécie de Robin Hood do Velho Oeste. No entanto, a realidade era totalmente diferente. Os roubos da gangue James Younger eram brutais e muitas vezes resultavam em morte. E alguns dos assaltos mais notórios da gangue incluem o assalto ao trem de Glendale em 1879, onde a gangue roubou um trem, levando uma grande quantidade de dinheiro e ouro. E 3 anos antes, em 1876, teve também o famoso roubo ao Banco de Northfield, que foi um assalto mal sucedido, que resultou em um tiroteio brutal e na captura de vários membros da gangue. Jesse e Frank conseguiram escapar, mas a gangue foi severamente enfraquecida. Nos últimos anos da sua vida, Jesse James se viu cada vez mais isolado. Muitos dos membros da gangue foram capturados ou mortos e ele começou a procurar novos associados. Até que entre esses novos recrutas surgiram os irmãos Charlie e Robert Ford. E em 3 de abril de 1882, Robert Ford queria receber uma recompensa do governo, pensando em se redimir, e atirou em Jesse James pelas costas enquanto Jesse arrumava um quadro ali na parede em sua casa. E a morte de Jesse James gerou uma polêmica, Para muitos foi visto como uma traição covarde e para outros um ato de justiça. E sobre Jesse James, eu indico o filme O Assassinato de Jesse James pelo covarde Robert Ford. Nesse filme, quem faz o Jesse James é o Brad Pitt e o Robert Ford é interpretado pelo Casey Affleck. É um filme grande, mas ao mesmo tempo ele te entrega toda essa história fabulosa sem você nem sentir a hora passar. É um filmaço também. E assim chegamos ao final da nossa jornada, dos mitos do Velho Oeste, com essas 3 indicações de filmes sobre eles aí para que você possa assistir. Se você já assistiu algum desses filmes, já deixa aí nos comentários qual é a sua opinião sobre eles. Deixe também o seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.